Onda eletromagnética. Essa é a definição que encontramos para a luz nos livros de ciência. Mas o que são ondas eletromagnéticas? Onda eletromagnética é um conceito um pouco abstrato e por isso é bem difícil de imaginar. Para entendermos, vamos começar com o conceito de átomo, que são aquelas coisinhas que, quando se juntam, formam toda a matéria que conhecemos. Os átomos são compostos por 3 partículas. Tem os prótons, os nêutrons e os elétrons. Só que, no caso, os nêutrons, nesse momento, não é relevante para os nossos estudos. O que importa para a gente é sabermos que prótons e elétrons se atraem, prótons e prótons se repelem e elétrons se repelem. Um ponto importante sobre a atração e a repulsão entre as cargas elétricas é que essa interação ocorre sem que haja contato entre as partículas. Mesmo elas a uma certa distância, uma consegue sentir a presença do outro e aí elas podem se atrair se for cargas diferentes ou podem se repelir se forem cargas iguais. Uma rápida analogia que podemos fazer aqui bem pertinho da câmera é a interação entre 2 ímãs, onde eu tenho aqui um pedacinho de ímã e aqui eu tenho um superímã. Ao aproximar meu superímã desse pequeno ímã, olha o que acontece. Ele vai ser atraído, correto? Essa atração, ela não tem um contato entre os ímãs não estão se encostando, mas mesmo assim um consegue perceber a presença do outro. Quando eu tiro o meu superímã de perto dele, ele volta, no caso aqui, a ficar pendurado pela corda. Um ponto muito importante sobre esse experimento é você não acabar confundindo cargas elétricas com ímãs, ok? O que faz 2 ímãs se atraírem ou se repelirem é uma coisa chamada magnetismo. Já as cargas elétricas, elas se atraem ou se repelem devido à eletricidade. Uma coisa bem interessante é que, por exemplo, se você está perto de alguma coisa que tenha magnetismo, não existe possibilidade de você tomar um choque, porque o choque é um efeito elétrico e não magnético. Por isso que ímãs se atraem e se repelem, mas ímãs não dão choque. As ondas eletromagnéticas, como o próprio nome diz, é uma composição de eletricidade e magnetismo. Porém, quando a gente tem, por exemplo, um ímã, a força magnética, o efeito magnético, ele é muito grande. Quando nós temos cargas elétricas, a força elétrica, o efeito elétrico, ele é muito grande. Só que na composição de uma onda eletromagnética, na prática, a parte elétrica é muito, mas muito maior do que a parte magnética. Isso faz com que a gente possa fazer todo o nosso estudo e os efeitos que são gerados por conta de ondas eletromagnéticas olhando somente para a parte elétrica. Então, nesse vídeo, a gente só vai olhar para a parte elétrica, mas o que você precisa saber é que uma onda eletromagnética é uma composição de eletricidade e magnetismo, onde a parte elétrica é muito, milhares de vezes mais intensa do que a parte magnética. Voltando para as nossas cargas elétricas, para entendermos o que são ondas eletromagnéticas, nós vamos fazer o seguinte experimento mental. Vamos considerar que eu tenho aqui a presença de um elétron e de um próton. Nós sabemos que prótons e elétrons se atraem. Essa atração nós vamos representar por uma linha imaginária que conecta o próton e o elétron. Nós podemos fazer uma analogia dessa linha como se fosse uma mola que está esticada e tentando puxar o próton e o elétron para que a mola volte ao seu tamanho normal. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a força de atração, essa atração que está entre o elétron e entre o próton, não é uma mola, ok? É só uma analogia. E por isso que eu não vou colocar a mola, e sim vou colocar uma linha, ok? Então nós temos uma linha que conecta o elétron ao nosso próton. Porém, embora eles estejam se atraindo, nós vamos fazer o seguinte. O nosso próton ele vai estar amarrado, enquanto o elétron ele vai estar preso em uma coisa que possa se mover na vertical, certo? Quando eu movimento o elétron para cima,
o meu próton ele sobe e no caso nós temos ali o alinhamento entre o meu próton e o elétron feito por nossa linha imaginária. Quando o meu elétron desce, o meu próton também desce, respeitando essa atração que existe entre eles. Aparentemente, não há nada interessante no nosso experimento mental. Isso porque ele é previsível. Ao subir o meu elétron, o meu próton aponta para cima. Ao baixar o meu elétron, o meu próton aponta para baixo. A coisa fica interessante quando a distância entre essas duas partículas for muito grande. Vamos colocar aí algo em torno de 900 mil quilômetros. E vamos supor que não existe nada que possa atrapalhar essa conexão que existe entre as partículas, essa atração entre o nosso elétron e o nosso próton. Quando o meu elétron é agitado, a princípio a gente espera que o próton também seja agitado. Só que o ponto importante é o seguinte: ao balançar o meu elétron, eu balanço o meu elétron e eu olho para o meu próton, eu fico esperando até que de repente eu vejo que ele também agita, também balança. Mas ele balança, ele começa a balançar depois que o meu elétron já parou. Isso acontece porque, na prática, a interação entre essas duas partículas ocorre por essa nossa linha imaginária, ok? O que acontece com o meu elétron é passado para a minha linha imaginária, que leva essa informação até o próton. Quando essa informação chega no próton, que o próton reage, que o próton faz alguma coisa. Quando a distância é pequena, essa comunicação, essa troca de informação, ela ocorre na maior velocidade do universo, que é a velocidade da luz. Então, quando essa distância é muito pequena, a gente não consegue ver o chamado delay, o chamado atraso. Quando você movimenta o elétron, rapidamente o próton já está se movimentando. Mas quando a distância é muito grande, 900 mil quilômetros, para a luz percorrer toda essa distância leva aproximadamente 3 segundos. E por isso que agora a gente consegue ver esse delay. Então, quando a minha partícula agita, ela passa essa informação para a nossa linha imaginária e essa informação caminha com a velocidade da luz até chegar lá no nosso próton. E somente quando essa informação chegar no nosso próton que a gente vai ver o próton se mover. Com esse exemplo, fica fácil perceber o quão importante é essa linha que nem sequer existe, mas ela nos auxilia a entendermos fenômenos que estão além da nossa percepção. E antes de prosseguirmos, vamos fazer algumas observações muito importantes. Observação 1. Nesse experimento mental, poderíamos inverter a posição do próton e do elétron que nós obteríamos o mesmo resultado. Mas na natureza, em geral, os prótons costumam ser fixos, enquanto que são os elétrons que têm mais liberdade para se movimentarem. Observação 2. O cara que agita a nossa linha invisível nós chamamos de emissor, enquanto que o cara que percebe essa agitação é chamado de receptor. Observação 3. Os emissores vão agitar as linhas mesmo que não haja um receptor do outro lado. Isso significa que ao termos uma carga, podemos imaginar infinitas linhas que vão ser capazes de perceber qualquer movimento que essa carga execute. Observação 4. As linhas imaginárias são conhecidas como linhas de campo. Ela nos permite entender as alterações ou mudanças que ocorrem no campo elétrico, mas elas não são exatamente o campo elétrico. Campo, de modo geral, não possui uma forma definida e, portanto, não é algo palpável. Nossa última observação, e certamente a mais importante, é a deformação que é passada para as linhas de campo, para a nossa linha imaginária. Essa deformação contém energia. E como eu posso chegar a essa conclusão? Com a seguinte analogia. Quando eu tenho um carrinho e esse carrinho não tem pilha, isso significa que esse carrinho não pode se mover, simplesmente pelo fato de ele não ter energia. Uma coisa só pode se mover se ele tiver energia. Quando eu coloco pilha no carrinho, ele vai se mover porque ele vai estar utilizando a energia contida na pilha. Então, um objeto por si só vai poder se mover se ele tiver alguma energia para gastar ou se alguma energia chegar para ele poder gastar. E, de fato, o que nós temos de um lado é um próton parado.
E do nada ele se movimenta assim que chega aquela deformação para ele. O que significa que aquela deformação, quando chega ao meu próton, vem com essa deformação uma energia para que meu próton se movimente. Então, na prática, as deformações na linha de campo, essas deformações que vão se propagando, elas contêm energia. Agora vamos entender de forma definitiva o que são ondas eletromagnéticas, o que é a luz. Imagina que eu tenha um elétron. A esse elétron eu posso associar infinitas linhas imaginárias. E esse conjunto de linhas é, na verdade, o campo elétrico do nosso elétron. Quando um elétron se movimenta, ele transfere energia para o seu campo elétrico. E essa energia, ela se propaga no espaço. Na prática, se a gente observar, temos infinitas linhas, cada linha aponta numa direção. O que é meio que poluir o nosso sistema, o que a gente está estudando. Na prática, a gente só precisa de uma linha que aponte na nossa direção, que seria onde nós estaríamos representando o receptor, o observador. E aí a gente tem um sistema de elétron, as linhas e o receptor / observador. Essa linha imaginária balançando é a nossa onda eletromagnética. Embora ela seja apenas uma linha imaginária, a energia representada por ela não é. O que nos dá a ideia de que ondas eletromagnéticas é uma forma de energia que se propaga no espaço, que anda pelo espaço. Uma coisa que você não pode confundir jamais é campo elétrico com ondas eletromagnéticas. O campo elétrico dá-se pela própria existência da nossa linha. Se a gente tem uma linha ali, independente da forma que ela esteja, nós vamos entender que ali nós temos um campo elétrico criado pelas partículas. A presença das partículas geram essa conexão entre elas e se mesmo que não tenha uma outra partícula, um receptor, a existência de uma única partícula já nos dá a ideia de que existem linhas imaginárias saindo dela. Então, o campo elétrico é as linhas em si, mas a onda eletromagnética é quando nós temos as linhas oscilando, as linhas balançando. É uma oscilação do campo elétrico. Uma boa pergunta a ser feita nesse momento é: o que são as cores? Porque nós já entendemos que quando nós temos um elétron vibrando, essa vibração vai ser passada para o campo elétrico, onde o campo elétrico vai começar a oscilar, dando origem ali à onda eletromagnética, que nós chamamos de luz. Mas qual é a diferença entre a luz vermelha e a luz azul? Vamos entender isso de uma maneira muito simples. O que temos de verdade é a velocidade com que o elétron vibra vai influenciar na forma da onda que nós vamos ter. Nós podemos ter uma onda com comprimento de onda, como os físicos chamam, maior, ou uma onda com comprimento de onda mais curtinho. Comprimento de onda seria a distância entre um pico e outro pico. Se o meu elétron vibra devagar, isso vai resultar em um comprimento de onda maior. Mas se meu elétron vibra mais rápido, isso vai resultar em um comprimento de onda menor. Uma outra forma de dizer essa diferença é utilizando o termo frequência. Aquele que tem maior comprimento de onda, ele tem menor frequência. Aquele que tem menor comprimento de onda, ele tem maior frequência. Então, na prática, a diferença entre a luz vermelha e a luz azul, por exemplo, é a frequência. A luz que tem maior frequência, ela tem mais energia. A luz que tem menor frequência tem menos energia. E no caso, se a gente for olhar o nosso espectro ali, as cores primárias, nós temos o RGB, né, que é o vermelho, verde e azul. O vermelho é a primeira cor do nosso arco-íris. Ela tem menor frequência quando comparada com as outras, enquanto o verde já tem uma frequência média e o azul é o mais energético de todos. Ele tem uma alta frequência quando comparado com as cores vermelho e verde. Como as cores são geradas por diferentes frequências de vibração do elétron, os físicos começaram a analisar e perceberam o seguinte: e se o elétron vibrar mais devagar do que aquela vibração que é necessária para ter a cor vermelha? O que teríamos? Ou se o elétron vibrasse muito rápido, tendo uma alta frequência que seja maior que a cor azul, o que teríamos? Então os físicos decidiram pegar todas essas ondas, essas diferentes ondas, e colocar numa espécie de tabela, que nós chamamos de
espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, ele basicamente é uma listagem das ondas e quais são as características em si de cada onda. Nós temos as ondas que estão ali no intervalo que nós chamamos de onda visível, que são justamente as ondas que nós, seres humanos, enxergamos, que é o do vermelho até o azul/violeta. Nós enxergamos essas cores, que é o arco-íris. Se um elétron estivesse movimentando, vibrando com uma frequência menor que a do vermelho, ele vai emitir luz? Vai, mas não uma luz visível, é um outro tipo de luz. E se ele estiver vibrando muito mais rápido do que a cor azul, a cor violeta, ele vai emitir luz? Vai, mas também não é uma luz que nós, seres humanos, enxergamos. E por isso que nós temos o espectro, essa tabela que permite a gente classificar as ondas. O espectro eletromagnético é uma forma de classificar as ondas eletromagnéticas. Então a luz nada mais é do que a energia gerada por uma carga que se movimenta. Essa energia é transferida para o campo elétrico e ela utiliza o campo elétrico como uma forma de se propagar no espaço. Podemos dizer então que a luz é energia. Se esse vídeo expandiu a sua mente, eu te convido a clicar nessa bolinha e se inscrever no canal. E aqui eu vou deixar duas recomendações. Essa primeira é a continuação desse vídeo, onde nós vamos ver o invisível. E aqui está a nossa playlist sobre a cor verde, a cor do nosso sol, a cor das plantas. Por que o verde é tão especial para o ser humano? Não se esqueça de ativar as notificações para estar acompanhando o meu trabalho e a minha didática. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!